Olá, gente! Esse é mais um Taca Pedra, nessa nossa série Cristianismo Nosso de Cada Dia. E hoje estaremos falando sobre a noiva do anticristo. Não tem nada a ver com filme de terror, embora assuste tanto quanto um. Pelo menos o filme de terror é mentira, e o que nós vamos tratar aqui é verdade, uma verdade que nos entristece. Bem, nos vemos daqui a pouco, tem muita coisa para dizer hoje. Bem, você cristão sincero, pelo menos no limite do que é possível ser sincero, você talvez tenha se perguntado, assim como eu, como é que nós chegamos na situação que estamos agora? Um evangelho totalmente deturpado, dirigido por pastores sem nenhum tipo de compromisso com a palavra. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. E eu falei num dos vídeos passados sobre a questão de que eu não me surpreendo, ou não me assusto quando alguém diz que é Napoleão. O que me assusta é ver pessoas crendo que esse outro aí é Napoleão. E é o que tem acontecido hoje. Hoje não há um padrão. Dos púlpitos sai todo tipo de tolice. Alguém diz então que Jesus era pobre. E de onde veio o dinheiro de Jesus? Quando ele nasceu, 3 magos viajaram do Oriente, chegaram até Jesus e abriram em Mateus capítulo 2 tesouros, baús de tesouros. E quando foi aberto aqueles baús, Jesus guarda esta semente missionária na sua vida. 30 anos depois, eu disse quantos anos? Ele inicia seu ministério de pregação. E ele teve que tirar 12 homens dos seus empregos, trabalhos, suas famílias. Mas ele tinha depositado a receita necessária para 3 anos e meio de investimento no seu ministério. E sempre tem uma multidão aplaudindo isso. Por que ninguém que está inserido... E olha que eu converso com muita gente e às vezes eu encontro pessoas falando assim: ah, pastor, mas eu sei que está errado, mas eu tenho esperança de que mude. E o outro: ah, mas a gente não pode se voltar contra a instituição. O outro: ah, mas sempre foi assim. O outro: tem tantas desculpas para quê? Para que a coisa continue do jeito que está. Por que isso? A resposta para essa pergunta é terrível. A noiva de Cristo, preparada, escolhida, separada, já há séculos, ela está lentamente sendo transformada na noiva do anticristo. E é isso que nós vamos ver agora. De onde veio esse termo noiva, Eu falei noiva do anticristo, noiva de Cristo. De onde é que veio isso? De onde é que surgiu essa nomenclatura noiva? Bem, eu vou ir de trás para frente, na minha Bíblia, na sua Bíblia, lá em Apocalipse. Em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de vinho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a igreja, o corpo de Cristo, é chamado de uma forma poética de a noiva de Cristo. E isso não é algo só de Apocalipse, você encontra lá em Isaías 62:5. Nós temos também outras comparações de igreja, expectativa de espera com noiva,
nós temos em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. Então, a Bíblia está recheada de citações onde há uma comparação entre o povo de Deus e a noiva. E nesse caso, a noiva de Cristo. Agora, se o noivo é Cristo, como é que pode ser uma troca? Quem que trocaria Cristo por qualquer outra coisa? Aí nós começamos a olhar com mais cuidado e entendemos como é que já está tudo preparado entre a ex-noiva de Cristo e o anticristo. Quando eu falo que a noiva de Cristo está se tornando a noiva do anticristo, eu não estou de forma nenhuma dizendo que todas as pessoas que são cristãs se tornarão a noiva do anticristo. Não. A noiva de Cristo está aí, no meio da igreja humana, denominacional. E no arrebatamento ela será levada. Mas a que ficará se casará com o anticristo. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Quem em sã consciência trocaria Jesus Cristo por qualquer outra coisa? O problema todo de Jesus, é que ele tem exigências. E a exigência principal que faz com que alguns tenham desistido dele está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está a complicação. Guardar os mandamentos. Assim, as pessoas falam que amam a Jesus com muita facilidade. Agora, guardar os mandamentos de Cristo já é uma outra coisa. Né? Amar a Cristo, eu amo Jesus, somos loucos por Jesus, né? Amamos, somos desesperados por Jesus. Agora, guardar os mandamentos de Jesus já é uma outra questão da qual a igreja tem se desassociado disso. Vocês têm visto isso. Isso não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui. Quando nós falamos sobre noiva de Cristo, né? Noiva de Cristo. Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A gente logo pensa em algo assim. Mas, na verdade, a noiva de Cristo que está se tornando a noiva de anticristo, ela está mais para isso. É verdade. A mudança está sendo muito grosseira até. Está se tornando uma outra coisa. Agora, nenhuma noiva abandona o noivo da noite para o dia. Senão ela não teria se tornado noiva. Nenhuma noiva chega assim, quer saber? Cansei, tô indo embora. Quebra negócio não. Só deixa ela, não adianta segurar não. Há todo um processo para que uma noiva abandone o seu noivo. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do processo que a noiva de Cristo está passando para desistir do noivo Cristo e procurar alguma outra opção. Qualquer noivado, ele é firmado no interesse mútuo, no amor, paixão, né, que é a parte mais carnal, o amor, que é aquele que sobrepõe a paixão. Há toda aquela questão, quem é casado aí, quem está noivo sabe disso, é a questão do cheiro, do cônjuge, da voz, é todo o envolvimento. E a noiva de Cristo, ela é assim, como eu disse antes, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então a noiva de Cristo, para Cristo, ela cheira a mandamentos. E o contrário, o noivo, Jesus, para nós, noiva, não me entenda com nenhum outro tipo de compreensão, noiva no sentido de expectativa de ir para as bodas, nós nos interessamos por tudo que o noivo representa. O primeiro passo que já aconteceu com a noiva de Cristo é o que acontece com o princípio de um rompimento de noivado. Insatisfação com o noivo.
entendeu? Se Jesus viesse hoje, eu teria Twitter? Oh, meu Deus, mas com certeza. Ele ia ser muito antenado em tudo que tem de mídia, de tecnologia, de som. Porque as pessoas e também pensam... seria ter uma banda, eu acho, porque hoje a linguagem que atrai todo mundo é a música. É porque o pessoal pensa que Jesus é filho de carpinteiro e tal. Ô, gente, mas vamos pensar numa coisa aqui. Naquela época, carpinteiro é como se fosse filho de engenheiro, meu. O pessoal tem a sensação que era miserável. Não, bicho, carpinteiro... Imagina, naquela época... O que mais tinha era coisa de madeira. Carpinteiro era uma profissão de status, não era assim não. Ele teria condições de ter essas coisas. Chegou no burrinho, mas era a BMW da época, era o burrinho, ué, era o top que tinha, ué. O celeiro lá rolou mesmo, mas porque estava sendo perseguido. Aí é uma outra onda também. Não, a Bíblia diz que ele não achou vaga em outras estalagens. Foi por isso que ele foi pra lá, porque se tivesse um hotelzinho ele ia ficar. Então a gente tem que tirar essa visão miserável. Mas vamos falar do Twitter lá. A gente tem que tirar essa visão miserável. Visão miserável. Viram? Há uma insatisfação com o noivo. Por quê? O noivo fala de quê? De sofrimento. O noivo fala de humildade. O noivo fala de perder a vida para ganhá-la. Começa a vir aquela insatisfação. Não, mas eu nasci para ser cabeça e não cauda. Né? Eu nasci para conquistar as nações. E aí o papo do noivo, aí a noiva se encontra com o noivo e fala assim: o que você quer de mim, noivo? Eu quero que você vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mas noivo, né? Eu já estou cansado disso. A noiva começa a ficar cansada, insatisfeita com o noivo. Esse é o início do processo de rompimento. Assim começa. Tá tudo bem, mas começa a vir uma insatisfação. Né? E o que essa insatisfação faz com a noiva? Leva para o segundo ponto. Começa a vir uma certeza de um rompimento com a aliança. Porque foi feita uma aliança na hora da promessa do noivado, do casamento. E agora, como já a noiva está insatisfeita, ela começa a pensar sobre romper a aliança. E esse rompimento da aliança faz com que ela comece a olhar com outros olhos outras coisas. Ela comece a proferir coisas que o noivo nunca diria. Ela começa a atuar contrária ao que o noivo faria, porque ela não está mais linkada a ele, ela já não se sente mais obrigada a fazer a vontade do noivo. Não, já não serve para mim, estou insatisfeita. Então agora eu vou começar a procurar outras formas de pensar e de agir. Estar debaixo da cobertura do noivo já não é interessante. Esse é a segunda etapa de uma anulação de noivado, de um rompimento de noivado. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Alô? Bem forte para Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantos dias Jesus já pagou aqui, né? Pagou. Não deve mais, não? Aqui, ó, não devo 1 centavo agora. 1 centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais, tá aqui. Aí você foi de noite e passou a toalhinha. Passei a toalhinha na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas 9 horas. Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura, não tinha ninguém à noite. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus, fui lá, falei com o gerente falou assim, você me deu 1 centavo. E tem mais. A insatisfação gera o rompimento da aliança. E o rompimento da aliança tem uma outra consequência. Viram? Leva a noiva a estar aberta a buscar outras coisas, a buscar outras oportunidades, a buscar outro cônjuge, outras maneiras. Não, Cristo já não é suficiente, é necessário alguma outra coisa para complementar Cristo. Sim, não vamos abandonar Cristo, mas né, vamos dar uma olhada de um outro jeito, outra maneira de manter Cristo, mas também outras coisas novas, porque a insatisfação
já que rompeu a aliança em mim, ela também me dá essa liberdade de começar a procurar outras coisas. E em João 18, 9, para se cumprir a palavra que me dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Aqueles que estão casados, ainda aliançados com Jesus, o inimigo não pode tocar, ele não pode levar, ele não pode enganar. Jesus fala sobre isso, ele se compara com um bom pastor, que as ovelhas ouvem a sua voz e obedecem o seu chamado, reconhecem a sua autoridade sobre ele, conhecem a sua voz, o seu comando. Então, enquanto a noiva estiver debaixo da alçada de Cristo, estiver debaixo da proteção de Jesus, ninguém pode arrebatar a noiva das mãos de Jesus. Ninguém. Mas ela está insatisfeita. Ela já rompeu a aliança com Jesus. Ela já se abriu, para uma questão de buscar outras coisas. E aí vem a última etapa desse processo, de olhar e buscar novas maneiras. A entrega. Como disse aqui, enquanto estiver nas mãos de Jesus, debaixo da autoridade dele, ninguém pode ser tirado. Agora a noiva, ela se entrega para o outro noivo, para o novo noivo. E nesse momento que ela se entrega, Cristo não pode fazer nada, porque é a escolha dela. Ela está trocando de noivo. E que noivo é esse? Que novo noivo é esse que é melhor do que Jesus? Existe algum noivo melhor do que Cristo? Para essa noiva sem aliança, para essa noiva insatisfeita, para essa noiva que quer novas maneiras, sim, existe um noivo melhor do que Jesus. Mentira! E onde pode ser encontrado esse noivo? As pessoas, quando falam do anticristo, pensam que vai vir um bicho lá chifrudo, cuspindo enxofre, para todo mundo, sou anticristo. Não. O fato dele ser anticristo não é uma questão de que ele vai vir como um demônio. Não. Ele é anticristo porque ele se porta contrário ao que Cristo disse. Ele defende coisas que Cristo nunca defenderia. E temos aqui na palavra de Deus uma descrição desse galante sedutor que está vindo e levando a noiva embora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, iníquo, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só. Primeiro, esse demônio, que sim, é um espírito, ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, com o aval do diabo. E é o momento dele agir. Com todo o poder. Então esse anticristo que vai se levantar, não vai vir um bicho vindo do inferno, de Dante, Alighieri, cuspindo fogo. Não, ele vai vir como a resposta. Ele vai vir um cara com poderes. E olha bem, a igreja está bem preparada para isso. A igreja está preparadíssima para isso. Apareceu um cara aí fazendo milagre, ela não quer saber de mais nada. Ela vai atrás igual uma louca. Ela quer um milagre. E Jesus disse sobre isso: quando disserem para vós, eis ali o Cristo, não creiam nisso. Mas é exatamente o contrário. Por quê? Porque a noiva já rompeu a aliança. Ah, mas o homem está fazendo milagre. Vamos todo mundo para lá. E o homem está fazendo... Vamos todo mundo para lá. É assim. Sem nenhum tipo de pensamento, sem nada. Poder, sinais e prodígios da mentira. Ah, mas ele vai vir com o negócio da mentira. Então a gente vai saber. Não vai saber mais. A igreja noiva de anticristo não sabe. Ela acredita em tudo. Você vê hoje os maiores absurdos na internet.
que é postado. Aí você comenta, isso não é de Deus. Vem um monte de gente falando assim, não julgue, varão, que Deus vai pesar a mão sobre você. Quem é você para dizer o que é de Deus e o que não é? Quer dizer, já não tem mais nenhum tipo de julgamento. Quando o anticristo vier, bonitão, né? Ele não vai dizer que ele é contrário a Cristo, ele vai vir em nome, provavelmente em nome de Cristo, como o profeta. E vai começar a fazer sinais e prodígios. Você acha que a igreja não vai atrás dele? Ah, meu irmão, claro que vai. Eu já cansei de ver endemoniado cair em igrejas e os pastores que estão ministrando falam assim, recebe mais, não sabem nem o que é demônio mais. Então aqui fala sobre isso. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus vai permitir que o anticristo faça e aconteça. O anticristo vai entregar a profecia e os próprios demônios vão fazer com que a profecia seja efetuada. O anticristo vai trazer a revelação porque os demônios estão em todos os lugares, então eles sabem tudo de todo mundo. Quando ele começar a falar assim, eis que te digo, servo meu, eu que revelo o oculto e o escondido, eu sei que você comeu ontem de manhã, tinha um demônio lá, então ele sabe. E o pessoal vai ficar o quê? Chorando, vão ficar ali sentindo o espírito do anticristo, porque já nem sabe mais. Mas enquanto isso a igreja já subiu, tá? A igreja já foi embora, tá lá com Jesus. Você que é cristão, que é um cara temente, que sabe que Jesus já está às portas, se preocupa não. Quando o anticristo estiver reinando aqui, fazendo das suas, você já subiu, já está com Jesus. Está nas verdadeiras bodas do Cordeiro, ok? A noiva fiel sobe. E aqui fala, no 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É gente que ama a injustiça. Qual injustiça? A justiça segundo os seus olhos. É injustiça para Deus. Que Deus quer dar uma oportunidade a todos, abençoar a todos. Mas não, você viu lá, o cara fez algo contra você e ele está lá doente, fala, tá vendo? Deus está pesando a mão. Aleluia. Deleitando-se com a injustiça. Então, quando o anticristo chegar, ele não vai vir desse jeito. Ele vai vir bonitão, ele vai vir falando em línguas estranhas, ele vai vir profetizando, ele vai vir curando enfermos, ele vai vir com uma palavra que todo mundo quer ouvir, porque a verdade hoje provoca comichão nos ouvidos. A noiva do anticristo não aguenta mais ouvir falar da Bíblia, não. Então, quando o anticristo vier com aquela palavra gostosa, tá? Você vai receber, igual nós vimos aí, o cara fala assim, você vai receber dinheiro, o anticristo vai vir falar. Você vai ter uma casa nova e ele vai ter meio de fazer com que você tenha. Você acha que o povo não vai atrás? Claro que vão. Vão abençoá-lo. Vão querer que ele toque na sua cabeça e imponha as mãos. Por quê? Porque é a noiva do anticristo. Talvez você me fale assim, mas como é que o anticristo vai vencer uma guerra contra Cristo se ele é inferior? Sim, ele é inferior. E, na verdade, o anticristo nunca vencerá Cristo. O diabo nunca vai vencer Jesus. Mas essa guerra humana aqui, ele vai levar muita gente na queda dele, ele vai levar muita gente junto. E tem uma estratégia que é imprescindível, que o diabo já está usando ela já faz tempo, é aquilo que é usado quando você tem um exército inferior, quando você tem um exército menor. E o exército do diabo é inferior ao exército de Deus. Por que o anticristo ainda não se revelou? Porque qualquer crente fuleiro, clamando em nome de Jesus, faz o anticristo cair, sair rodando e fugir. Porque o poder está no nome de Jesus. Mas o que o diabo tem feito durante esses anos para preparar essa noiva, o entendimento da igreja, da noiva de Cristo, para que ela comece a pensar, né, preparando ela um pré-noivado? Primeira coisa que o diabo fez, ele já fez isso, ok? Ele confundiu o propósito da noiva. Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas da terra. E Ele quer que você seja seu herdeiro. Venha receber a unção de adquirir riquezas na surpreendente campanha Filhos da Prosperidade. Viu? Confundiu o propósito da noiva. Antes era ir de pregar o evangelho, agora não. Agora você terá riqueza, você comerá o melhor dessa terra e por aí afora. Então confundiu. Quando você consegue confundir os soldados, a guerra já está ganha. Né? Tá lá os soldados, imagina na Segunda Guerra Mundial,
se por acaso os americanos e toda aquela coalizão, até os brasileiros que foram para lá, começassem a pensar assim, mas será que o nazismo é tão ruim assim mesmo? E se isso não for propaganda enganosa da guerra? Olha, acho melhor a gente pensar de novo. A guerra tinha sido perdida. Mas eles foram convictos de que eles estavam do lado certo, fazendo aquilo que era certo. Era guerra, mas eles estavam ali crendo, convictos. Assim também era a noiva. Mas aí o inimigo vem e começa a mexer no propósito. Confundir o propósito da noiva. E ela já não sabe muito bem quais são as ordens. E aí vem o diabo e faz o quê? Mudou o propósito e agora ele começa a mexer nas ordens. Olha só o que acontece. Goodbye, Bill. Adeus, contas. Goodbye, lack. Adeus, miséria. Goodbye, limitations. Adeus, limitações. Faça isso agora, tá livre. Are you ready? Você tá pronto? Money! Vindo pra mim agora! Shout! Woo! Shout! Shout! Fit man, aren't you? Viu só que absurdo? Por que o pessoal não reclama? Por que o pessoal não fala, não, isso é impossível, isso é contrário à palavra de Deus? Né? Se eu tivesse nessa situação, eu ia estar com a cadeira por todo quanto é lado. Vocês estão loucos, cala a boca. Mas não, a noiva já está com a aliança rompida. Ela já não sabe mais. Então ela recebe qualquer tipo de ordem, ela acha que é uma ordem vinda do céu. Não, isso é de Deus. Por quê? Porque é o coração que quer receber isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Não, isso aí não. Isso aí não. O noivo não disse isso. Por quê? Porque é o outro noivo. É o outro noivo que está falando money! Não. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. No. Seja cabeça e não cauda. Oh, tá mais interessante esse outro noivo. Outro ponto. Divida os comandantes. Você pegou os comandantes. O povo já está desestimulado, né? O propósito já foi confundido. As ordens não batem, mas ninguém discute mais. Cada um aceita aquilo que quer. E agora você pega os comandantes e bagunça com a harmonia deles. Hoje tem comandante de tudo quanto é jeito. Você viu aquela mulher de azul? Era o pastor da igreja. Tava ali. Ah, mas ele é homossexual. Não, ele é aquela roupa agora, assim. Porque pode, porque é a revelação que ele tem. E hoje cada um tem a sua revelação. Não interessa mais a vontade de Jesus. Não interessa mais o noivo. O que interessa é o que a noiva quer fazer. E o noivo anticristo fala o que para isso? Faça mesmo o que você quiser. Em 1 Timóteo, nós temos toda aquela listagem pastoral, só que hoje você não interessa mais aquilo. Não, pastor tem que ser assim, assim. Não precisa mais. Pastor pode ser qualquer coisa. Pastor pode botar vestido. Pastor pode xingar. Pastor pode encher a cara de bebida alcoólica. Pastor. E cada um tem a sua revelação e cada um cuida do seu. Jesus mesmo falou sobre isso. Falou que um reino dividido não subsiste. O diabo aprendeu a lição. Muito bem. E começou a aplicar em nós. E nunca estivemos tão divididos quanto antes. E olha que é uma divisão que não faz assim, então por que a gente não se une todo? É impossível. Como é que a gente vai se unir com essas aberrações? A coisa se desentoou de tal jeito que não tem mais como juntar isso. Não dá para juntar mais. Então, confunda os propósitos, mude as ordens, divida os comandantes. E no próximo Taca Pedra, continuamos com esse assunto. Já mostramos aqui como o inimigo tem separado e tem preparado a noiva. E no próximo Taca Pedra, vamos falar sobre a preparação para o casamento. Continue conosco. Terminamos então por hoje. Deixo para vocês aí o espaço aqui para comentar. Se você gostou, concorda comigo, diz aqui. Se não concordou, diz também. Se inscreva no nosso canal, tá? Essa semana aí tivemos um aumento, né, nos inscritos. Então, estimule pessoas a se inscrever e dá um like se você gostou e dá um dislike se você não gostou. O que eu posso fazer? Nada. E hoje terminamos com uma pequena música
para o seu elevo espiritual. Nem é enlevo, elevo espiritual. Nos vemos semana que vem. Que Deus abençoe vocês.